estaremos dando continuidade ao caráter. Nós já vamos falar um pouco do Melquisedeque. Pedindo perdão para os irmãos aí do terça-feira. Terça-feira passada não consegui ver, tive que ir uma consulta médica à tarde, então não deu tempo de vir. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo e andam segundo o seu decreto. Amém? Gênesis capítulo 14 fala uma figura emblemática, né? Chama-se Melquisedeque. Três passagens na Bíblia que falam sobre ele, né? Então, um cidadão assim, bastante diferenciado. Amém? Encontramos? Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. No capítulo 14, nós vamos ler do 18 e do 19. Vamos ler o 17 pelo contexto. Amém? Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as peças, as pessoas e os bens ficarão contigo. Né? Aqui tem uma divisão aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra ela tem poder e tem autoridade, Senhor, para mudar as nossas vidas, assim que nós, ó Pai, aceitamos ela de bom grado. Senhor, como diz a Tua palavra em algum lugar nas Escrituras, se nós acreditarmos, ela pode salvar alguns do fogo, Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço que a Tua palavra possa salvar a mim e a todos esses que estão ouvindo nessa noite. Seja, Senhor, para a glória, seja para o louvor do Teu nome. Que tudo que falar aqui, Pai, seja em prol do Teu reino, em crescimento do Teu reino, a favor da Tua palavra, e que todo eu e toda a vanglória, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Trata-nos, ó Deus, segundo o Teu querer e segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando a gente está estudando esse estudo aqui, ele foi tirado da CPAD, revistinha Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então ninguém fala, estava pegando nos direitos autorais, deixando bem claro que isso aqui foi da revista CPAD, que a gente retirou esse estudo, se não for bem engano, de 2017. O Melquisedeque, Abraão, nós já conhecemos a história de Abraão, e ele vai resgatar o seu sobrinho Ló. Até hoje, a gente às vezes eu brinco, falo, Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, vai embora, vai sozinho, é você, Deus e tal. Mas Abraão ainda leva o sobrinho junto com ele. O sobrinho dele só era um B.O. Abraão teve que salvar a pele dele várias vezes, nem era necessário, mas Abraão fez, porque ele se sentia na obrigação de cuidar daquele moleque, E Melquisedeque era rei de Salém, A Bíblia não vai te dar a ninguém, pelo menos mortal nessa terra, mais elementos do que está escrito. Não tem. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Quem é a mãe dele? Não façamos a menor ideia. Pai, piorou. Quando viveu? Não sei. Quando morreu? Também não. Fica fácil falar de uma pessoa assim, mas é tranquilo. É fácil você entender
entender e compreender uma pessoa com este grau de relação, de palavras, de subsídios que você tem para falar com ele. Mas nós vamos entender uma coisa aqui. Vou falar uma coisa bem séria. Quando alguém já ouviu uma frase que se ouve muito falar pelas redes sociais, né? Hoje em dia tem muito mentor gospel. Qual é? As pessoas falam assim: aonde está escrito que é obrigatório dar o dízimo no Novo Testamento? Alguém já leu isso aí? Alguém já ouviu isso? Mas alguém já leu isso? Aonde está escrito que você tem que dar o dízimo? Eu nunca vi. Mas aonde está escrito no Velho Testamento, por que Abraão deu o dízimo dele? Existia o povo de Israel? A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha adquirido, do despojo da guerra. Se não era lei quando Abraão, se era lei antes de Abraão, porque os dízimos eles só foram começar a ser recolhidos e cuidados pela tribo de Levi com a lei, lá no livro de Êxodo, Levítico, que começa a descrever a função sacerdotal e os dízimos eram entregues para ele. Mas a Bíblia, da mesma forma que no Novo Testamento não existe a obrigatoriedade, lá no Velho Testamento não existia lei, mas já existia dízimo. Então às vezes a gente fica se apegando a umas coisas, né, tão bobas, né? Porque é simples, faz o básico, né? Se não tinha lei e Abraão dava o dízimo, Abraão é o pai da fé, eu prefiro continuar seguindo os caminhos de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, como diz Paulo em Gálatas, né, pela fé, então é melhor seguirmos os passos dele, porque Abraão não deu o dízimo pela lei, Abraão deu o dízimo dele por reverência, por entender que Deus o havia abençoado, né? E se Abraão é o pai da fé e era amigo de Deus, chegado de Deus, conhecido de Deus, por que ele deu dízimo para Melquisedeque? É uma pergunta bem assim, a gente para pensar, fala, gente, Abraão é o pai da fé. Só existe fé nas escrituras da palavra porque Abraão creu. Mas mesmo Abraão crendo, ele deu dízimo para alguém. Aí o autor da carta aos Hebreus, que eu acho uma carta extremamente difícil de você ler, difícil se compreender, você tem que tomar muito cuidado para não escorregar. O autor da carta dos Hebreus diz: é lógica, o maior abençoa o menor. Logo eu penso que Melquisedeque era maior do que Abraão, porque ele também conhecia Deus. A pergunta, né, para os irmãos do culto de ensino, que aparecem aqui toda terça-feira: quais os dois homens da Bíblia que têm um destaque extraordinário que não são judeus? Sou judeu da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel. Tem dois homens na Bíblia que a gente passa desapercebido. Um deles, eu já passei várias vezes. O primeiro homem que tem na Bíblia que não era judeu, que todo mundo tem que prestar atenção, é Jó. Jó não era judeu. O livro de Jó foi escrito antes do Pentateuco. Toda a história diz que provavelmente
Jó, ele é do período patriarcal. Ur dos caldeus. Jó não era judeu. E o segundo homem, Melquisedeque. Melquisedeque não era judeu. Era gentil. Melquisedeque era cananeu. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Tinha a revelação da palavra de Deus. Então, isso é para tirar um pouco o estereotipo, né? Que Deus só fala. Não, Deus fala com todos aqueles que se achegam a Ele. Pode se considerar Balaão também. Né? Balaão? Balaão? Balaão pode se considerar. Eu sei que pro lado oposto, mas uma comunicação da judia. Então, mas o Balaão ele não servia a Deus, né? Não, certo, sim, mas tem essa interação. Ele foi lá para amaldiçoar, né? Então, tipo, na realidade, a Balaão era um adivinho, né? Era o cara que fazia uns prognósticos lá, jogava uns ossinhos lá e tal, esse negócio lá. Mas, de homem de destaque mesmo, na Bíblia, que tem, por exemplo, Jó tem um livro na Bíblia dedicado a ele. Melquisedeque não é muito importante, não, ele está comparado com Cristo. Coisa pouca. Tipo, né, mas são coisas assim que a gente acaba entendendo isso, né? A palavra Melquisedeque, né, significa rei de paz. É isso, rei de justiça. E a cidade que ele governava era cidade de paz. Então ele era rei de justiça e habitava no reino de paz. Quem é o nosso príncipe da paz? Quem é o rei da justiça? Então, quando a gente fala de essa comparação ela vem de um motivo peculiar que nós vamos acabar trazendo aqui, como vocês conseguem compreender e entender isso aí, né? Porque quando a gente lê em Hebreus 7, né? Você pega sua Bíblia lá, abra lá em Hebreus 7, vai falar exatamente da comparação do sacerdote de Melquisedeque. Melquisedeque morreu, irmãos? Morreu. Só não sabe quando, mas morreu. Mas não está escrito, mas morreu. Tipo assim, na Bíblia tem dois homens que a Bíblia fala explicitamente, três, né? Que não. Jesus dá para ter Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus é diferente. Né? Jesus morreu, mas falou, não, isso aqui não serve para mim, não. Isso aqui. Vai embora. Mas, tipo assim, Elias, a Bíblia diz que ele não morreu. Então eu tenho certeza que ele subiu do céu vivo, porque a Bíblia diz que ele. E Enoque, são esses dois. O resto morreu. Tanto é que morreu que quando Eliseu morreu, que jogaram o soldado dentro da sepultura, tocou no osso de Eliseu, pulou para fora o soldado, falou, também aqui não serve para mim não, é muito apertado essas duas cordas, se jogou, né? Então, quando a gente fala de Melquisedeque, ele morreu, só que a Bíblia não vai relatar esse fato. Se a gente perguntar como é que morreu a mãe de Jesus, alguém sabe? Como morreu o pai de Jesus? Alguém sabe? Não. Mas eles estão vivos? Não, morreram. Só que não se tem o desfecho da história, né, para acontecer isso. Né? Em Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Nós estamos falando de um homem que escreveu uma carta para o povo hebreu. Tanto é que ela chama aos hebreus, né? E o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça. Está dizendo assim, primeira, se você entende pelo nome de Melquisedeque, é rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Então, ele tinha esses dois atributos ligados à sua pessoa: rei de justiça
e reinava um reino de paz. Quando nós lemos Isaías, agora eu não me lembro se é 55, mas eu sei que está em Isaías. Eu sei que você vai procurar depois, você vai achar lá. São 61 capítulos, eu tenho certeza que está lá entre o 1 e o 61, ele está lá. Ele diz assim: naqueles dias suscitarei, levantarei da raiz de Jessé que vai trazer justiça. Ele vai julgar com justiça, não com os olhos verdes, nem ele vai julgar pela retidão e pela sua palavra. Pela sua boca os seus inimigos serão destruídos. E ele fala assim: naquele tempo o cordeiro vai se deitar junto com o leão, a criança que mama vai mexer na cova da cascavel, o adolescente vai mexer no obelisco, porque ali haverá o que? O leão vai comer palha, então não vai haver mais violência. Em outras palavras, esse é um reino de paz. E Isaías estava falando de quem? Do nosso Senhor Jesus, aquele que um dia viria a ser encarnado, né? Aí vem nós aqui. Aí o autor dos Hebreus começa a trazer uma coisa que eu falei para vocês: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, tome cuidado com essa palavra, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este. Até o patriarca Abraão deu os dízimos, os despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. A promessa de Deus, quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostro. E aí quando Deus fala, né, Abraão, sai da tua tenda, olha, vê as estrelas, vê a areia do mar. Quem tinha a bênção, quem tinha a promessa era Abraão. Mas quem abençoou ele foi Melquisedeque, né? O autor de Hebreus está dizendo aqui: aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinha a promessa. Versículo 7. Ora, não tem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. O autor está dizendo assim: não existe contradição. O maior sempre vai abençoar o menor. Não existe isso, irmão. Aí você fala assim: mas como? Quem é que abençoa o filho? O pai. A Bíblia não diz que nós não temos, que os filhos não deixem herança para os seus pais, os pais é que deixam herança para os seus filhos, para ver eles se matarem depois. Mas é isso. Entendeu? Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A pergunta é a seguinte: se Melquisedeque não era judeu e era sacerdote do Deus Altíssimo, pela lei, olhando pela lei, nós vamos entender que para ser sacerdote em Israel, você tinha algumas características que você tinha que cumprir especificamente para ser. A primeira delas, qual é? Nascer na tribo de Levi. Se você não nascesse na tribo de Levi, esquece, você nunca poderia ser um sacerdote. Então a primeira regra para você ser um levita, um sacerdote, era nascer na tribo de Levi. Então automaticamente isso era algo que Deus fazia com que você nascesse, porque senão não tinha como.
né? A segunda era que você tinha que ser homem. O sacerdócio judaico era restritamente masculino. Então, quando vem aqui os sacerdotes descendentes de Arão, essa linhagem de sacerdotal, ela não se aplica a Jesus. Jesus nasceu de que tribo? Judá. Eu, da tribo de Judá, né? Então Jesus nasceu da linhagem da tribo de Judá. Automaticamente, por que ele não compara o ministério sacerdotal de Jesus ao do de Arão? Ele compara o ministério de Jesus com o de Melquisedeque. Por quê? Porque o de Melquisedeque não é ligado ao chamado humano. Arão foi chamado por Deus, mas a partir de Arão, quem for continuar a sua linhagem era por humanidade. Tipo, você nasceu, você vai para lá, você vai ser e acabou. Quando Jesus compara o dele com o de Melquisedeque, é o seguinte: eu estou comparando com alguém de fora. Porque aí o próprio autor dos Hebreus vai dizer assim: olha, por que ele não é da linhagem de Arão? Porque a lei não santifica ninguém. A lei nós já falamos até sobre isso, né? Que a lei ela vai te apontar o seu erro, mas te justificar, não. Então, por isso que Jesus é da linhagem de Melquisedeque, de fora da lei, porque a lei não aperfeiçoa ninguém. Aí você fala, mas Jesus falou que a lei é para ser cumprida. É claro que é para ser cumprida, mas nós estamos falando de salvação. A lei não salva ninguém, a lei aponta o seu erro. Porque se você nunca cometeu um erro, você não precisa de lei. Se você nunca assaltar ninguém, você não precisa ter medo da lei. Paulo não fala? A lei, os governos, né, ele trata governos, aí a lei, ela só serve para quem é o transgressor. Você não é transgressor da lei, você está preocupado? Tem gente que fica, tem gente que morre de medo. A gente está andando de carro, vê uma blitz. As pessoas, você está devendo o quê? Não. Está com o documento em dia? Não. Mas tem gente que se apavora, fica nervoso e começa a tremer, parece que tem um cadáver no porta-malas. Tem 3 cadáveres lá dentro, a polícia vai me pegar, mas não tem nada lá, só tem compra do panela. Mas é a pessoa que é por isso, não é o caso do cara estar com problema. Agora, se você tem um problema e você vê uma blitz, você tem 2 opções. Começa a orar a Deus. Fala, Senhor, acampa os ânimos, dá a cegueira de Eliseu. Sei lá, Senhor, faça alguma coisa que vai dar ruim, né? E você vai acabar sendo, de certa maneira, você vai acabar sendo alvejado pela lei, né? Então a lei ela não traz nenhum benefício para quem cumpre a lei. O único benefício que tem de quem cumpre a lei é de você não ser repreendido por ela. É como você educa o seu filho e fala, não faça isso. Se ele fizer, você vai fazer tal coisa, tal ação. Se ele não fizer, o que ele ganha além disso? Nada. Se ele fizer, ele tem o quê? A sua repreensão. É que nem quando a gente vai para a escola, a gente chega todo feliz. Tirei 10 na escola. Isso não é o meu caso, tá? Mas tirei 10 na escola, na prova. Todo feliz. Mas o que você acha de ter tirado 10? Muito bem, você não fez mais de sua obrigação. Você está na escola para quê? Para comer merenda e jogar bola? No meu caso. Né? Então, tipo assim, não é trunfo você tirar 10. Não é trunfo. Você está apenas dentro da lei. Agora, se você tira abaixo de 5, aí a conversa em casa muda. Porque a sua mãe não vai te bater porque você tirou 10. Talvez nem elogie que você tirou 10. Mas se você tirar 5,
Antigamente, hoje em dia isso não acontece mais, né? Antigamente é perigoso ir lá e bater na professora porque o filho tirou 5. Antigamente a mãe geralmente perguntava para o filho com uma certa delicadeza por que ele tirou 5, né? Melquisedeque, irmãos, é um personagem assim, enigmático na história da Bíblia, mas ele foi um verdadeiro adorador. Não é porque a gente não tem o contexto e o restante da história de Melquisedeque que nós possamos esquecer, né? Ele exerceu o papel que Jesus exerce, né? A Bíblia diz que debaixo do céu e em cima e embaixo da terra ninguém é maior do que o Senhor. Então ele era sacerdote e rei. A função sacerdotal de Jesus ele já cumpriu. A função de reino está guardada em Apocalipse, mas vai cumprir também. Rei ele ainda não é. Quando o povo tentou levantar ele lá como rei, o que ele fez? Pode parar, eu não vou lutar contra Roma, o meu negócio não é aqui, não é essas picuinhas que vocês estão pensando. Eu vim aqui para resolver uma coisa bem maior do que vocês são, escravos de Roma. Vocês são escravos de Roma, precisam obedecer a Deus. Eu não quero nem saber disso. O meu reino é maior. Por que o diabo ofereceu o reino para ele? Olha, Jesus está aqui, ó. Se prostrar e me adorar, todo esse reino é seu. O diabo estava mentindo para ele? Não. Mas o diabo não sabia que o reino do Senhor ele não está na terra. Ele está na terra, no céu, embaixo da terra, embaixo do mar, em cima. É completo, né? E Satanás tentou dar para ele uma migalhinha de pão. É como esse pãozinho aqui, ó. É que nem você, né? Minha esposa falou um negócio muito interessante. Você dá uma balinha para a criança e fala, ó, tá vendo essa bala? Não come ela que vai chegar uma caixa de bala. Passa 5 minutos e você só vê a casca lá. Por que você não esperou? Aí vem a caixa de bala, você não vai comer. Era isso que Satanás estava fazendo com Jesus. Jesus tinha um pote de bala inteirinho dele para conquistar e o diabo deu uma bala. E tem muito crente que aceita essa bala e deixa o pote para lá. Mas eu quero a bala agora, não quero daqui a 2 dias. Então tá bom, boa sorte. Vai na paz, né? Exerceu o papel de rei e sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Não tem uma coisa muito interessante. Era o conhecimento de Deus. Então o conhecimento de Deus ele não está ligado, como a pastora ali falou aqui hoje, de você vir à igreja por causa do pai, por causa da mãe, por causa do... Tem que trazer seus filhos? Tem que ensinar? Tem. Mas não é isso que faz com que o homem ou a mulher conheça a Deus. O que faz com que o homem conheça a Deus é ele ter experiência própria com Deus. A gente fala, mas o filho do pastor, a filha, eu não sei quem, o irmão, isso, aquilo, outro. Ninguém julga, ninguém vai responder por eles. Quem vai responder por eles são eles mesmos. Sinto muito. Meu filho cresceu na igreja. E daí, ele é crente? Minha mulher vai na igreja por causa do marido, porque senão o marido bate quando chega em casa. Que crente é esse? Não, mas vai para essa igreja, senão te meta a mão na cara. Eu vou na igreja, eu sou pastor. Vai para a igreja. Tem lógica, né, irmãos? Tipo assim, quando fala assim que ele não era da linhagem de Israel, ele está dizendo, o Jesus está trazendo assim para nós, eu sou rei de todos. Não importa se você é judeu, samaritano, grego, americano, brasileiro, todos nós podemos ser do Senhor. Como Pedro diz para nós lá na sua carta, vós sois sacerdotes de quem? Do Deus Altíssimo. Todos nós que estamos aqui, eu, você, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Cristo deu essa condição para nós. Não existe outra, né? Por isso que quando ele compara o seu ministério com José, ele está falando assim, é de fora para dentro. Eu não estou de dentro para fora, né?
Melquisedeque era um cidadão misterioso, né? Ele surge na Bíblia, assim, sabe quando você está conversando, de repente cai aquele assunto, você não sabe nem de onde veio. Na conversa não vai, aí depois volta para outro assunto de novo, aí você sabe também nem sobre quanto foi o assunto. É a mesma coisa assim, né? A gente tem muitos esses programas, essas coisas assim, a gente está conversando, esse copo d'água aqui, água geladinha, não sei o que. Você viu aquele pipo enrolado na folha? É verdade, o pipo, rapaz, eu vi ontem. Mas então, essa água gelada veio lá de fulano de tal, assim, sabe? E a gente volta para o mesmo lugar. A mesma coisa essa é a vida de Melquisedeque. Ele aparece do nada e também some do nada. No Salmo 110, se não for me engano, acho que é 110, verso 4, que vai tratar do levantamento de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, se não for me engano. Um sacerdote, ele era cananeu. O autor dos Hebreus diz que ele era sem pai e sem mãe. Então, não temos uma genealogia. Mas se eu parasse para perguntar para quem é o pai de Elias? A mãe de Elias? Não tem não. A mãe de Eliseu eu sei que tem. O pai também eu sei que tem. Porque Eliseu estava lá ajudando o seu pai, né? Ou sua mãe. A Tisbita. O que é Tisbita? Tisbita é uma cidade. Ninguém nunca ouviu falar na vida, se não fosse Elias ou Tisbita. Ele era uma cidadezinha, ninguém sabe quem ele era. A mesma coisa, ele aparece do nada. É claro que Elias tem um outro papel, que nós um dia poderemos até tratar, mas era uma pessoa que apareceu. Ninguém sabe de onde veio, né? Parentela, se era sacerdócio, se era isso, se era aquilo. Não era que nem Isaías, não era que nem Jeremias, que pertencia ao alto clero, não era que nem Josué, não era que nem Moisés. Não, são homens que apareceram assim, né? Onde ele aparece na Bíblia, né? Melquisedeque aparece em Gênesis, capítulo 14, do 1 ao 13, foi a primeira, né? Só para ter uma noção para vocês, essa foi a primeira guerra registrada na Bíblia, a de Abraão. Vocês acham que Abraão, só porque ele tinha fé, não ia para a guerra, né? Ele foi a primeira guerra estabelecida na Bíblia, foi essa guerra, né? Ele foi com 318. Tem até uma igreja que usa muito esse número aqui, 318 pastores, né? Não podemos citar não, mas tem aí, baseada nesse tema aqui, né? Invasor libertou a família de Ló. Vamos para as características de Melquisedeque. Primeiro, ele tinha qualidades especiais. Primeira delas, atitude generosa. Quando ele leva pão e vinho, né? Reconheceu que uma tão grande vitória com um número menor de combatentes, né, só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Então, a primeira característica de Melquisedeque é que ele reconhecia o que Deus fazia na vida de uma pessoa. Irmãos, não tem coisa mais legal, mais agradável de se ver é quando alguém fica feliz com a sua vitória. Não importa qual seja o tamanho da vitória. Eu estou com a fim de comer sorvete. Passou alguém me deu um sorvete. Glória a Deus, aleluia, eu estou feliz da vida. Eu queria andar de limousine. Passou alguém e me ofereceu uma carona de limousine. Limousine, né? Não importa. Então Melquisedeque falou assim: este homem, com esses 318, venceu 4 reis. É Deus. Então automaticamente ele reconheceu que Deus era na vida de Abraão. Então a primeira qualidade dele é reconhecer que as coisas de Deus acontecem na vida das pessoas e nós ficamos alegres, felizes por ela ter acontecido na vida do irmão, na vida do irmão, na vida da igreja, né? E não ficarmos com chateação, né? Tem gente que fica chateada, irmãos, eu não quero falar nada não, mas tem pessoas que não é muito fã de você receber vitória não. Você conta a bênção, irmão. Eu sei, tipo, tem acho que é um videozinho aí que fala, 2025, só conte seu plano quando ele estiver resolvido, 100% sacramentado e você estiver vivendo ele. Não conte não, né? Agora, por exemplo, até mesmo na igreja, você fala assim, irmãos, vamos imaginar uma coisa imaginária aqui, uma vida imaginária.
eu fui curado de hérnia de disco. É um negócio que eu vou te falar, tem uma dor absurda. Irmãos, eu fui curado de hérnia de disco. O irmão conta o testemunho dele aqui e tal. Todo mundo, uns 2 ou 3 dá glória a Deus, um bate palma e tal. E aí tem alguém lá pensando no seu coração: pô, Deus, cidadão aí, peregrino, chegou hoje, já foi curado de hérnia de disco, minha coluna está aqui torta que nem um anzol, já faz 14 anos que eu estou orando, Senhor. Puxa vida, hein? Furou a fila. Eu era o próximo, aqui, está na minha lista. Fulano recebeu, ciclano, eu sou o próximo. Aí vem o cara de fora e recebe no meu lugar. E a gente fica chateado. O nosso coração, você imagina o coração de Jairo, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Jesus estava indo. Jesus falou para ele: Jairo, pode ficar tranquilo que eu estou indo para sua casa. Quando ele está indo para a casa de Jesus, está uma mulher tocar nas vestes dele. Jesus para. Jairo falou: é como você estiver atrasado, irmãos. Aí todo farol que você vai, ele termina. Aí quando você passa assim, tem um carro a 20 por hora, soltando fumaça até pelo documento. Você não consegue passar. E aí Jairo, quem foi que tocou em mim? E o pior é, né, que Jesus para e pergunta: quem foi que tocou em mim? Os discípulos da tenta passar. Senhor, tem 1 milhar de pessoas te apertando aqui, o Senhor está apertando quem é? Não, Jesus não para, não, eu quero resolver esse problema. Tocou em mim, em sua virtude, e diz: eu não saio daqui sem saber quem foi. E Jairo lá no seu coração: minha filha está lá, quem foi o miserável? Quem foi o filho de Balaão que pôs a mão nesse homem agora? Mas ele tinha que lembrar de uma coisa: a filha dele, ele teve felicidade durante 12 anos. A mulher, quando a filha dele nasceu, a filha dele começou a padecer. Enquanto ele teve 12 anos de alegria com a filha, a mulher tinha 12 anos de sofrimento. A gente não sabe o que as pessoas passam, nem como elas estão vivendo. E aí quando Jesus resolve todo aquele assunto, né, e fala: pô, eu sabia, foi você, né? Ela falou: Senhor, não tem como esconder nada do Senhor, foi o Senhor. Aí ele fala assim: tá bom, beleza. Aí quando a mulher termina de explicar, ele já: graças a Deus, vou para casa, minha casa, minha casa, é minha vez, é minha bênção agora. Aí vem alguém falar para ele: já, pode ficar tranquilo, não precisa incomodar mais ninguém não. Por quê? Acabou de morrer. Qual o coração de Jairo ficou perante aquela mulher que saiu alegre? Puxa vida, se ela não tivesse tocado, a minha filha estava viva. Estou falando humanamente, estou fazendo aqui uma conjuntura, tá? Não estou falando que ele pensou isso não, tá? Mas o nosso coração provavelmente ia ter pensado isso. Aí Jesus fala para Jairo: não, Jairo, fica tranquilo, ela só está dormindo. Aí Jairo já deu uma melhoradinha, né? Dormindo já é melhor do que morto. E aí Jesus chega na casa dela, põe na mão nela lá, levanta ela e fala: tá comida que ela está com fome. Pronto. Ela devia estar com um problema de crise lá, dá uma feijoada para cá, já resolveu o problema. Então, mas o nosso coração é meio estranho, tipo assim, Jairo deve ter ficado extremamente preocupado quando aquela mulher tocou em Jesus. Eu ficaria. Não sei você, se você tem toda essa espiritualidade, né, essa orla espiritual de falar: nossa, Jesus está fazendo bem aqui para o próximo, aleluia, né? Falava em línguas estranhas lá perto de Jesus, não sei. E eu ia pensar: você tinha que tocar agora, não dá para tocar na porta não, não tem que tocar não. O meu é caso grave, a fitinha aqui não é nem vermelha, é roxa, né? Mas, enfim. Então, ele tinha a qualidade dele, ele reconhecia quando Deus agia na vida de uma pessoa. Hoje em dia, irmão, nós temos muita dificuldade de reconhecer um caráter de um cristão quando Deus age na vida dele. Tem tanta enrolação, tem tanta picaretagem que fica difícil a gente discernir o que, se Deus está agindo na vida da pessoa, ou a pessoa está arrumando algum problema. Então, Melquisedeque teve esse entendimento, né? Não se tem essa
essa visão de algo que Deus fez na vida de alguém. Então, porque ele também conhecia Deus. Nós só conseguimos reconhecer Deus na vida de alguém quando nós também temos Deus. Não adianta você achar que você vai reconhecer Deus. Já viu? Nossa, aquele cara mudou, mas você, eu não, só ele mudou, eu estou aqui de boa. Né? Então, é uma coisa meio que diria reconhecimento. Nós reconhecemos o cristão, reconhecemos quando alguém é servo de Deus pela presença do Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita na pessoa. Então automaticamente Jesus fala: o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, né? Ele era rei, ele não precisava fazer isso. Generosidade, caráter de cristão. O que está faltando no nosso meio é generosidade, tá? As pessoas estão extremamente egoístas. Nós estamos extremamente egoístas. Desculpe aí o texto aí que eu vou falar para vocês, mas não estou falando aqui no caso específico dessa comunidade, estou falando no meio do povo cristão. Generosidade. O que é ser generoso? Generoso é eu andar de ônibus e o meu líder andar de Mercedes, jatinho particular. Isso é generosidade, falta de generosidade. A outra característica de Melquisedeque, né, que faz parte do caráter cristão, ele abençoou Abraão. Mas não importa o tamanho da promessa que você tem, se a pessoa for de Deus, ela vai te abençoar. E como é que você abençoa alguém, irmão? A gente fala: eu fui abençoado, Deus me deu tal coisa, Deus me deu isso, me deu aquilo. Não, às vezes a gente só precisa só de uma oração. Só sabe uma conversa, 5 minutos ali trocando ideia, já resolve, já dá aquela aliviada na nossa mente, né? E ele abençoou Abraão, né? Abençoa a vida dos seus pastores, tá? Abençoa a vida dos seus filhos, abençoa a vida do marido, da esposa, dos tios, dos avós, porque isso faz parte do caráter de Melquisedeque, abençoar, ser um abençoador e não um tribulador. Tem muita gente que virou sinônimo de tribulação, né? Quando Jesus fala amar o teu próximo, amar, tem gente que o amor à distância faz um bem danado, né? Quando está perto é uma tempestade só, mas enfim, deixa isso para lá. Ele abençoou Abraão, né? E ele vai trazer aqui a referência, da primeira referência bíblica acerca dos dízimos, séculos antes da lei. Mais uma vez eu falo, eu sempre trago aqui na igreja que o preceito obrigatório para Israel ocorreu em Números, capítulo 18, versículo 21 e 24, Deuteronômio 14 e 23, e encerra-se em Malaquias 3:10. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, irmãos, dízimo é conversão. Caráter cristão você conhece pelo dizimista. É inimaginável, e eu vou repetir bem a palavra, porque eu gosto que as pessoas entendam, fica bem claro. É inimaginável um pastor não ser dizimista, um obreiro não ser dizimista. Está desempregado, glória a Deus, não é dizimista mesmo. Você só dá 10% do nada, o quê? Nada. Então, tranquilo? 10% do nada é nada, tá, irmãos? É que nem aquele cara que eu te amo com todas as minhas forças. Toda a força significa nada, você não ama nada. Então, o dízimo é uma questão de conversão. As pessoas ficam bravas comigo que eu falo isso eu falo em qualquer lugar. Se nós não desejarmos o que Deus fez para nós, para outras pessoas, somos egoístas. Desculpe, nós somos egoístas. Mas eu não tenho condição. Eu não estou falando que você tem condição, estou falando que tem gente que tem condições. E não é. Estou passando por um momento difícil na minha vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você esperar a sua vida melhorar para ser dizimista, é a mesma coisa daquele cara que fala: quando eu parar de fazer tal coisa, eu aceito Jesus. Não vai conseguir.
quem te ajuda é Deus. Então você faz a tua parte e Deus fala assim, puxa vida, aquela oferta da viúva pobre, eu ganho o salário mínimo. O salário mínimo não sei nem quanto é o salário mínimo hoje, acho que é 1.500 alguma coisa, não sei. Faz tempo que eu não leio sobre o assunto. Mas deve ser lá, R$1.500. Você vai pegar R$150, você vai falar, pô, você quer disso. Mas você vai precisar disso, não vou precisar, Deus vai me suprir aqui, eu vou dar um jeito, vai aparecer alguma coisa aí, Deus vai me organizar a minha vida, eu vou organizar a minha vida para que isso não venha fazer falta na minha vida. Então Abraão ele foi lá e dizimou, porque ele entendia que era de Deus, e Melquisedeque por sua vez recebeu, porque sabia que era Deus que tinha dado para Abraão. Isso é sintonia espiritual. Abraão deu, porque foi Deus que deu a vitória para ele, e Melquisedeque recebeu, porque sabia que era Deus que tinha dado para Abraão. Então, a gente muitas vezes vê as pessoas, não sei o que, diz não sei o que. Olha, irmãos, para com isso. Se você quer ser um bom pastor, se você quer ser um bom obreiro, começa sendo um bom dizimista, um bom ofertante. Se preocupa com o reino de Deus. É uma forma, né? Caráter de Melquisedeque, rei de justiça. O caráter dele era rei de justiça. Tradução primeira de seu nome, Melquisedeque, destacou por ser um homem justo, praticante da justiça. Eu sempre brinco e falo, Deus é amor, mas a justiça precede o amor. Sem justiça não há como você dizer que ama, porque se você é injusto, você logo não tem amor, né? O nome identifica o seu caráter, suas atitudes decorriam do seu caráter elevado, santo. A sua grandeza moral e espiritual, a Bíblia diz sobre ele, considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu seus dízimos e dispôs. Hebreus 7,4. Então ele era justo. Irmãos, não tem nada melhor no mundo do que andar com pessoas justas. É fácil ser justo? Eu falo para você que é fácil amar. É fácil amar. Você fala, não, você não conhece a minha vizinha, eu estou falando. É fácil amar, mas ser justo, irmão. Por exemplo, a gente pratica muita justiça quando é com os outros, filho dos outros. Por exemplo, você ama seu filho, que beleza, maravilha. Mas mesmo ele estando errado, você vai tentar justificar o erro dele. Mas se é o filho do outro, mete a borracha, bate. Para com isso, rapaz. Se fosse lá em casa, minha mãe, se fosse com a minha mãe, né? A gente tem essas coisas. Ser justo não é fácil, irmão. Ser justo, Jesus tem que dar esse equilíbrio para nossas vidas, porque nós somos maus, o caráter de Melquisedeque tem que estar em nós. Ser justo, justiça. Eu sei que muitas vezes a justiça ela vai contra a nossa opinião, mas a gente tem que ser justo. Alguém faz alguma coisa para alguém, você vê que aquela pessoa é injusta, você vai ter que repreender. Mas é sua esposa, vai ter que repreender. Mas é seu filho, é seu marido, é seu pai. Não, é justiça, trata-se de justiça e não amor. Amor a gente olha a pessoa e não o ato que ele fez. É o que Jesus fez por nós. Jesus olha a pessoa. Fala, olha, eu sou remidor. Eu sei que você errou. Eu sei que você fez a coisa errada, mas está perdoado. A justiça não. A justiça você olha, a pessoa errou, você fala, você errou aqui, você tem que consertar. Ser justo não é tão fácil assim, né? A terceira característica de Melquisedeque, o caráter dele, ele era pacífico. Se ele morava numa cidade que chamava Rei de Salém, que significa Rei de Paz, automaticamente nós devemos entender que este homem ele era um pacificador. Aqui nós encontramos 3 frutos do Espírito, assim, sem falar muita coisa, tá? Gálatas 5. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas ele era pacificador. Jesus fala, bem-aventurado o pacificador.
Então, bem-aventurado foi Melquisedeque, que era um pacificador. Ele dirigia uma cidade que se chamava Paz, significa paz. Então, o caráter de Melquisedeque, ele era pacificador. Irmãos, crente tem que ser pacificador. Até na rede social, tá? Tem gente que agora adora uma confusão. Arruma confusão tudo na rede social. Gente, criticando crente. Você viu fulano de tal? Gente, não me mandem vídeo de pastor falando mal de outro, tá? Eu não vejo. Eu nem assisto. Eu vou lá, vou naquele bar limpar a conversa. Eu não assisto. É assunto problemático. Está nos jornais, notícias, beleza, eu leio. Agora, você viu que fulano fez? Não. Pastor não sei da onde fez não sei o que. A Bíblia diz, não se preocupe, viram muitos falsos pastores, falsos profetas. Então para que eu vou gastar minha energia com isso, irmão? Eu tenho pouca energia, acho que eu vou gastar com isso? Oxi, meu Deus, para. Não estou conseguindo gastar energia nem com o meu ministério. Vou gastar energia com o ministério dos outros. Deixa o cara para lá, uma hora Deus vai tratar com ele. E eu não quero nem saber. Eu vou ficar debaixo da autoridade dele? Não. Vou apoiar o que ele faz? Não. Também não vou falar que nada, deixa ele. A não ser que ele venha falar da minha vida aqui pessoalmente, aí a gente resolve o problema de duas maneiras, na justiça e por aí afora. Mas ele não tem muito que ficar discutindo. Por isso que Paulo fala, não entreis em vãs discussões. E, olha, eu vou te falar, mas tem crente que adora uma briga, né? Nossa, como ele não pode dar porrada, ele fica digitando. Deixa eu falar. Segunda ordem, né? Para nós encerrarmos aqui, segunda ordem, como eu disse para vocês, é a necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. O sacerdócio levítico era bom? Foi a lei, foi Deus que falou para Abraão, para Moisés, foi Arão, seus filhos e tal. Só que o sacerdócio de Arão não conseguia resgatar as pessoas. Então precisava de um melhor, porque de anos em anos, o que acontecia? Tinha que se trocar o sacerdote. O sacerdote, para entrar no Santo do Santo, ele tinha que fazer o quê? Sacrifício por ele mesmo. Então você imagina, hoje eu vou abrir o culto hoje. Então eu vou fazer o meu jejumzinho, vou pedir meus perdõezinhos, tirar minhas raivinhas do coração e vou lá para o culto. Todo dia. Jesus não. Jesus é um sacerdócio eterno. Então Jesus não morreu mais. Jesus não está mais morto. Então Jesus ele continua vivo. Então é superior ao da lei. Precisava de algo novo. Porque aquele morria, vinha outro. Então Jesus falou assim: a partir de hoje eu sou sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes de Deus. Então Jesus é o sumo, cabeça, e nós somos o sacerdote, o seu corpo, que é a igreja. Então as características que nós temos que ter, né, o entendimento, né, por isso que nós falamos, né, dessa forma nós cristãos estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada. 1 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio do Deus vive. Por isso o nosso comportamento, aí é que vem o problema do caráter do cristão. Se nós temos o Cristo como sacerdote, a quem nós devemos imitar? Paulo fala: imita a mim. Se você fizer o que eu faço, está valendo. Bom, se você conseguir fazer o que Paulo fez, eu tiro meu chapéu para você. Tiro o chapéu, tiro o sapato, se você quiser. Vai ficar tranquilo. Né? Mas o nosso maior referencial de caráter é Cristo. Então nós temos que ter o caráter de Cristo. Se nós somos o novo sacerdócio, aquele que veio para substituir a lei, se é na ordem segundo Melquisedeque, o sacerdócio eterno, então automaticamente eu tenho que ter as mesmas características do sacerdote. Se ele é o sumo,
eu sou sacerdote, não tem como, irmão. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, né? Nós já estamos encerrando. Uma comparação bem esdrúxula. O crente, ele tem que ser que nem o McDonald's. Se você for no McDonald's dos Estados Unidos, como é que as pessoas estão vestidas? O Danilo já teve por lá. Eu sou pobre, passei aqui uma pimenta. Mas, você vai nos Estados Unidos, como é que os atendentes do McDonald's estão vestidos? Exatamente com o uniforme do McDonald's. Você chega lá no VUM, você fala aqui é um McDonald's. Quando você vem no Brasil e vê um M, é o quê? McDonald's. Você vai no Japão, você vai em qualquer lugar do mundo, você vai comer o quê? Arroz e feijão? Não, você vai comer Big Mac. Tem arroz e feijão lá? Tem. Vou dar uma boa notícia para vocês. Tem arroz e feijão no McDonald's, tá, gente? Tem. A letrinha é bem miudinha assim, lá no fundinho do rodapé, assim, do cardápio, assim. Arroz, salada e bife. Tá lá. Pode procurar. Porque eles são obrigados a fornecer. Mas você não vai lá comer isso, eu sei que não vai ser, você come na sua casa. Mas o crente tem que ser isso, irmão. A igreja, o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Cristo, nós temos que parecer com Ele. Aonde nós chegarmos, nós nos parecemos com Cristo. Alguém fala assim, ó, lá vai Cristo, lá vai um crente. Antigamente, há muitos anos atrás, lá nos anos 80, né, no século passado, as pessoas reconheciam os cristãos por suas vestimentas. O irmão andava de terno, gravata, andava com cabelo social, as irmãs tinham os pareceres lá, como se andava, os vestidos longos e tal. Então você falava, ó, um crente, 2 crentes, 3 crentes, 4 crentes, sei lá quantos crentes tinham. Né? Hoje em dia está bem diferente, mas não é essa a aparência, é as pessoas olharem e entenderem que nós somos diferentes, como o Melquisedeque olhou em Abraão e falou, é diferente, não é as vestes, é diferente, é as atitudes, é o caráter, é a palavra, é como fala, é como se movimenta, é como age, é como olha, porque aí sim nós vamos estar aparelhado com Cristo, nós vamos ter a semelhança de Cristo. Ah, mas Cristo não gostava disso, eu também não gosto. Ah, Cristo não queria aquilo, eu também não quero. Ah, mas você não é do mundo, você tem que fazer as coisas que ele não tem que fazer que nada, irmão. Quem faz o que é do mundo, nós somos do reino dos céus. Nós temos que nos parecer com Cristo. Por isso que a ordem é a segunda ordem de Melquisedeque, superior, sacerdote eterno. Não vai aparecer outro espelho, outro exemplo para que nós possamos seguir. O nosso exemplo é Cristo, não há outro, e não haverá. E se aparecer algum babaca dizendo que é, não é, porque o nosso exemplo é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, e foi Ele que me ressuscitou da minha vã filosofia de viver. Então eu tenho obrigação de pelo menos me parecer com Cristo, tentar imitar Cristo. Consegue? Em algumas coisas dá para fazer, outras não, mas a gente consegue chegar perto, porque o dia que eu chegar bem pertinho, já era, e eu vou ficar feliz da vida. Eu já falei, se eu morrer e alguém orar para mim voltar, eu vou voltar, eu vou espancar e você. Já vou logo aqui, não faça essa oração para mim ressuscitar, não, me deixa quieto, pelo amor de Deus. Quero ficar com Cristo, não quero voltar para cá não. Já está bom demais. Ah, mas você tem uma vida boa. Não, a vida no céu é melhor. Ah, você tem uma vida no céu, vai ser sempre melhor do que a nossa. Por mais conforto, por mais saúde, por mais tudo que você tem, o céu ainda é melhor. Glória a Deus. Então, se eu morrer, já fica bem claro para essa igreja, não pode para mim ressuscitar. Não pode, é proibido. Se orar e eu ressuscitar, eu vou descobrir quem foi, e eu vou descobrir, vai ter que se acertar comigo. Ou um de nós dois não vai para o céu. Então, por favor, me deixem descansar com o Pai. Amém? Vamos colocar de pé, desculpa aí passar uns 3 minutinhos aí. Pastor, aí aqui, né, se tratando de caráter, conduta, postura, né, do verdadeiro cristão, aqui, eu sempre ouvi falar, quando as pessoas falavam do Melquisedeque, como se ele fosse o próprio Deus, tá? Mas hoje eu entendi que ele veio representando um caráter de Deus, né? Uma conduta de Deus, mesmo porque aqui na mesma passagem vai falar
rei de Sodoma. Ele vai até Abraão e ele fala, né? Dai-me as pessoas e os bens, ficarão tudo contigo? E aí Abraão vai falar assim, não vou querer nada, mesmo porque eu não quero que você justifique que eu fiquei rico pegando essas coisas aqui. Mas os meninos que foram comigo, eles têm o direito, porque ele vai falar do direito, né? Aí aqui no pedaço da minha Bíblia fala assim, ó. O rei de Sodoma se dirigiu a Abraão com uma ordem, em vez de ter honrado e louvado. Essa atitude se resulta num coração ingrato. Né? Então, assim, Abraão, a gente vendo aqui daqui para trás, né, que Abraão foi chamado, o Senhor fala, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão saiu em direção com uma voz de Deus. Ele não sabia a conduta, o caráter de um Deus como servir, ele vinha lá dos deuses dele. Então, aquele encontro com o Melquisedeque, o rei lá de Sodoma, era algo novo, né, que ia moldar o caráter dele. Ele poder conhecer um pouquinho como era o Deus que estava chamando ele, o som daquela voz que ele estava. O exemplo, né? O exemplo, né? O exemplo. Parecido, semelhante, né? Aí a gente atribui muito a referência do testemunho nesse fim de semana do rapaz da clínica, né? Que já vinha de 22 anos morando nas ruas, que naquela tarde, naquela noite, naquela manhã, coincidiu, né, das filhas ter encontrado ele lá e ele mesmo declarar, eu estou cansado dessa vida de rua. Né, e dele ter ouvido o testemunho lá do pastor, lá da Bola de Neve, e acendeu aquela luz. Puxa, alguém igual a mim teve uma chance, teve uma mudança, há uma oportunidade. E ele testemunhar, né, falando, olha, para mim está tudo perdido, mas, né, através da clínica, terapeuta, através de vir aqui aos cultos, né, eu me sinto amado, eu me sinto importante, porque viu assim, uma diferença do tratado de outras pessoas, por quê? Porque estava acostumado lá na lida da rua, as pessoas serem desprezadas, não ser ouvidas. Só pancada. Eu fiquei muito feliz quando ele falou que no dia 1º, que ele nunca tinha passado Natal. Uma virada de ano. Diferente. Tipo aquilo assim, para mim valeu o ano todo. Tipo assim, eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento, mas para mim, aquilo. Tipo, pastor, nossa, eu posso sentar na mesa com vocês? Eu posso estar aqui no meio de vocês aqui? Eu posso, né? Porque, por exemplo, até então, nas ruas, você só pode estar no meio deles mesmo, porque ali não há preconceito. Você é igual eu, você usa a droga que eu uso, você rouba como eu roubo, você sobrevive do jeito que eu sobrevivo, mas dentro de uma sociedade, num ambiente familiar, onde tem crianças, vocês confiam que eu posso sentar aqui no meio de vocês hoje? Eu posso comer um prato de comida? Eu tenho a liberdade de sair daqui do meu lugar e posso pegar a comida lá com vocês? Vocês não precisam estar me servindo aqui não? Né? Então foi assim, de ver mesmo, né? Olha, Deus ele está aqui. Eu particularmente, eu falo assim, ó, estava até comentando com a minha esposa, falei, olha, eu não sei se as outras pessoas vão achar mesmo. Tipo, pra mim, eu fiquei só 15 minutos no jantar, só deu tempo de comer, porque não dá pra sair sem comer, né? Eu sou bobo, né? Mas, tipo, eu fiquei 15 minutos aqui, mas eu não sabia, né? E depois é que eu fiquei, né? Aí ele contou, e hoje eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, se não tivesse acontecido nada, o feijão tivesse queimado, o bife tivesse sido duro, só o testemunho desse rapaz aí, vale a pena você entender que nossa vida, nós somos muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Nós somos exemplo, referência para essas pessoas. Então é muito importante a gente ter essa expressão na nossa vida. E esse entendimento, nós não somos qualquer um. Nós somos referências de Deus. E como Deus fala assim, ó, eu escolhi vocês para fazer essa diferença. Das pessoas poder saber que eu estou aqui, ó. As pessoas julgam, mas o meu julgamento alcança o amor ainda. Eu vou primeiro com o amor, né? Vou na liberação de a pessoa poder escolher. Tem uma chance, dá para você restituir a sua vida se você quiser. Então, fabuloso. Eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado e muito feliz. Falei com minha esposa, para mim o ano está ganho. Só com essa frase. Se ele vai permanecer, o que ele vai fazer? Essa frase dizer que nós conseguimos dar para ele um ambiente que ele nunca tinha experimentado na vida dele, está resolvendo o problema. Isso sintetiza exatamente o que é o amor. Amém? Vamos embora? Vamos descansar.
direção, quarta-feira, sexta-feira, departamento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, que nós sejamos mais Melquisedeque, Senhor, e tenhamos mais Melquisedeque no meio do teu povo, Senhor. Caráter, Senhor, justiça, paz, pacificadores, homens e mulheres cheios do teu poder e da tua glória. Abençoa, Senhor, essa semana, dá, Senhor, uma semana de vitória para o teu povo, para esses que estão aqui. Que o Senhor encha de sabedoria e de conhecimento, que o teu Espírito Santo movimente as águas, ó Pai, essa semana, e que haja transformação, libertação, cura, restauração de lares, de famílias, de vidas, ó Pai. É o que eu te peço. Usa, Senhor, a vida da irmã amanhã na intercessão, Senhor, das irmãs, no culto da tarde, na sexta, que a tua presença seja real e verdadeira, Senhor, na vida dessas mulheres, desses homens que estarão reunidos aqui. Prepara tudo para o final de semana. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, cheia da tua graça e do teu poder. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Os que creem, digam amém. Deus abençoe.